Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Coppola. Hoje nós vamos falar de um artigo muito polêmico do professor Luiz Felipe Pondé, publicado na Folha de São Paulo essa semana. Segundo o filósofo, numa eleição hipotética entre Lula e Bolsonaro, um conservador de verdade deveria votar no candidato do PT. O Pondé argumenta que só ignorantes não percebem que a sensibilidade conservadora indica que Lula é a opção menos ruim. Professor, com toda a vênia, eu discordo totalmente. Por isso, eu já começo esse vídeo convidando o nosso estimado filósofo Pondé para um debate cordial sobre esse tema. Lula ou Bolsonaro? O conservadorismo no segundo turno. Se você quer que esse meu convite ganhe força e que esse encontro de ideias aconteça, é simples. Compartilhe esse vídeo. Mas compartilhe usando a hashtag Pondé versus Coppola. Pondé, um X maiúsculo, e Coppola com 2 P's e 2 L's. E só uma ressalva, eu, pessoalmente, acho que é muito cedo para projetar cenários eleitorais, né? Ainda mais segundo turno, que é coisa para daqui 20 meses. Até porque, como disse Magalhães Pinto, política é como nuvem. Você olha, ela está de um jeito, olha de novo, ela já mudou. Mas, filósofo que é, o Pondé provocou essa reflexão e isso me deixou curioso para saber a opinião de vocês, né? Se o segundo turno das eleições fosse hoje, você votaria no Lula, no Bolsonaro ou nulo? Eu peço que você escreva a sua escolha aqui nos comentários e marque uma pessoa querida que você acha que está aí meio em cima do muro. Sempre lembrando que esse aqui não é o espaço para ofensas pessoais, mesmo porque a boa ação política ela se dá pela persuasão e não pela humilhação. E esse meu apelo à urbanidade nos comentários também vale para eventuais críticas ao professor Luiz Felipe Pondé. Aliás, eu vou deixar para vocês o link de uma entrevista de 2019 sobre conservadorismo e ceticismo político, na qual ele foi muito generoso comigo. E para quem estiver inscrito no meu canal do YouTube, no final do vídeo eu vou colocar um conteúdo especial. Sem mais delongas, vamos ao controverso texto que já mostra que veio no título. Entre Bolsonaro e Lula na disputa eleitoral de 2022, petista é o menos ruim. Bom, até aí é só uma opinião. Mas vamos analisar os argumentos que o autor nos oferece para defender o seu ponto de vista. Por que Lula? Os governos Lula foram melhores até agora do que o governo Bolsonaro está sendo. Percebam que o Pondé sustenta uma opinião com outra opinião. Mas será que essa afirmação do autor resiste ao exame dos fatos? O governo Lula se caracterizou pela corrupção sistemática e pelo inchaço da máquina pública. É o exato oposto do atual governo, que congelou contratações, extinguiu cargos na administração e nas estatais federais e, em 2019, até reduziu a participação do setor público no PIB nacional. E é importante lembrar, mesmo com o bônus demográfico, com a explosão das commodities e com o pré-sal, o Brasil, sob o PT, na média, cresceu menos que a América Latina, menos que os países emergentes e menos que as nações da OCDE. Fora que o governo Lula nunca pode ser dissociado do governo Dilma. É o mesmo projeto de poder operado pelos mesmos agentes políticos. Pessoal, o PT gestou uma crise econômica de autoria própria, que fez o PIB nacional retrair mais de 3% por 2 anos consecutivos. No governo Dilma, a inflação chegou a superar 10%, juros Selic 14%. Eu estava vendo aqui, só entre 2015 e 2016 foram eliminados 2.800.000 empregos de carteira assinada no mercado de trabalho. Então, só para um efeito de comparação, o saldo positivo de empregos formais durante o governo Bolsonaro, até fevereiro desse ano, é de 1.446.000. Isso apesar da pandemia. Nós estamos com juros aí abaixo de 3%, a inflação foi de 4,5% e ano passado, com o pagamento do auxílio emergencial, o Brasil registrou a menor taxa de extrema pobreza dos últimos 40 anos. E isso não são opiniões, são fatos de domínio público, são dados oficiais que demonstram o que foi o PT no governo e que contradizem em números o juízo de valor do professor Pondé. Mas na sequência, o artigo dele descamba para o achismo. Vejam só, porque Lula, provavelmente, ele teria gerido melhor a peste. Quem disse? Qual a fundamentação para esse palpite? Se for para especular, os indícios apontam que o PT seria péssimo gestor na pandemia, começando pela economia. Para quem não se lembra, ao invés do auxílio emergencial, o PT defendia o seguro quarentena, um pagamento mensal de um salário mínimo a 100 milhões de brasileiros por prazo indeterminado.
Isso representaria aí um rombo fiscal de mais de 100 bilhões de reais por mês nas contas públicas. Aliás, se dependesse do PT, toda a conta da pandemia, todinha ela, ia ficar nas costas dos trabalhadores do setor privado, porque o partido foi contra o congelamento de salário dos servidores, aprovado no Congresso e que resultou aí numa economia justa, numa economia necessária de mais de 130 bilhões de reais para a União, para estados e para os municípios. O PT ele também se opôs àquela MP 936, que flexibilizou os contratos de trabalho e salvou mais de 10 milhões de vínculos trabalhistas formais. Aliás, a esquerda inteira chamou essa medida provisória de MP da morte. E esses partidos irresponsáveis foram até o Supremo tentar barrar a proposta. Pessoal, por favor, prestem muita atenção nisso. Mais de 20 milhões de contratos de trabalho foram celebrados na vigência dessa medida. E você, que assinou um desses acordos, provavelmente teria ficado desempregado na pandemia se dependesse do PT, do PCdoB, do PSOL e do PSB. Claro que o Pondé não deve fazer a menor ideia do impacto positivo dessa medida provisória, até porque ele já deve ser PJ há muito tempo para pagar menos imposto. Mas enfim. E na parte da saúde? Um governo lulopetista seria melhor na gestão da pandemia? Claro que não, pessoal. Saúde pública é o ponto fraco do PT, depois da corrupção, é óbvio. Em 2015 e 2016, estamos falando do quê? Do governo Dilma. O Brasil registrou a maior epidemia de dengue da história. Aqui foram mais de 3.180.000 casos. Os cientistas do mundo todo pediram para a OMS o adiamento das Olimpíadas no Brasil, as Olimpíadas de 2016, por conta do surto de Zika. Sem falar que quando faltou dinheiro para bancar os privilégios do Estado inchado, o governo lulopetista optou por fazer o quê? Justamente cortes bilionários nas áreas sociais, incluindo a saúde. Então, para usar o mesmo advérbio, para ficar no mesmo advérbio do Pondé, o PT provavelmente se utilizaria da pandemia para tornar os vulneráveis ainda mais dependentes do governo e para aumentar cada vez mais a interferência do Estado na economia e na vida das pessoas. Sabe que eu acho que eu lembro do Lula falando alguma coisa sobre isso. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Falando no ex-condenado, o professor Pondé até reservou alguns elogios para ele na sua declaração de voto. Lula faz acordos melhor do que Bolsonaro. Tem uma tendência apaziguadora e é muito mais inteligente. Olha, tirando a questão da inteligência, que é difícil de verificar objetivamente, porque a gente não sabe nem se é possível aplicar um teste escrito ao Lula, eu concordo com o autor. Os petistas realmente apaziguaram o Congresso Nacional. Eles fizeram isso comprando os parlamentares com dinheiro de propina. E o PT, no poder, de fato demonstrou uma enorme habilidade para fazer acordos e negociatas, especialmente nas empresas estatais. Aliás, essa vocação petista para a articulação política recebeu até nome na imprensa, Mensalão e Petrolão. Mas fantasiar que o governo do PT foi ou seria melhor que o governo atual não é a novidade nesse artigo do professor Pondé. A tese mais surpreendente do texto é sustentar que numa escolha entre Bolsonaro e Lula, o ex-criminoso petista é a alternativa mais coerente de uma perspectiva conservadora. Para chegar nessa conclusão exótica, o Pondé alega que o conservador tem vocação para o relativismo moral e que a intenção das escolhas na política é causar o menor trauma possível. Olha, filosoficamente, isso pode até funcionar para o consequencialista, para o utilitarista, para o pragmatista, mas não para o conservador. Porque o conservador tende a respeitar a moral do seu tempo e pode tomar decisões por questão de princípio, mesmo em detrimento das consequências práticas da sua ação. Então, para ficar em um exemplo prático e hipotético, é perfeitamente plausível que um conservador vote num candidato menos competente, mas honesto, ao invés de votar num candidato muito competente, mas corrupto. Porque, para além da questão moral, o conservador ele enxerga previsibilidade, ele vê segurança no cumprimento da lei. E como disse o filósofo
Michael Oakeshott, que deve estar se revirando no túmulo por ter sido citado num artigo pró-Lula, ser conservador é preferir o familiar ao desconhecido. E o que é familiar para o povo brasileiro, né? Para o brasileiro médio? São valores como obediência à lei e trabalho honesto. É o exato oposto do que o Lula representa no imaginário popular, né? Por isso que a conclusão do professor Pondé soa tão disparatada. Olha o que ele diz. A nossa história recente aponta para Lula como candidato conservador em 2022. Muito pelo contrário. A nossa história recente aponta que o Partido dos Trabalhadores, quando esteve no governo, anulou os freios e contrapesos da democracia. O PT aparelhou o Estado, o PT fraudou o financiamento eleitoral e o PT subornou o Congresso para se perpetuar no poder. E a nossa história recente também aponta que Lula cometeu crimes e foi condenado por corrupção, por lavagem de dinheiro em ações penais posteriormente anuladas, mas sem absolvição. Pessoal, concentrar poder, corromper instituições e violar a lei são transgressões incompatíveis com o conservadorismo. E o nosso ex-presidente ex-criminoso incorreu em todos esses vícios no exercício do cargo e com comprovação judicial, diferente de outros pleiteantes à presidência da República. Isso faz dele a opção menos conservadora diante de praticamente qualquer outro candidato que se apresente. E por mais inacreditável que pareça, até o Felipe Neto entendeu isso melhor que o Pondé, que é professor doutor pela FEFELESH. Se votar no Lula sob qualquer hipótese, contra qualquer candidato, eu não voto. Você fala, o Lula contra o gorila Malaquias. Eu vou votar no gorila. Brincadeiras à parte, eu consegui encontrar pelo menos um trecho do artigo do Pondé com o qual todo conservador pode se identificar. Um conservador é um cético. Sempre avalia contextos específicos, eleições específicas, e por isso muitos afirmam que não há ideologia conservadora propriamente dita. Isso é muito parecido com o que eu disse para o Pondé naquela entrevista de 7 de abril de 2019, há 2 anos. E falando em filosofia, eu acho legal quando a filosofia ela parte da realidade. Dá um exemplo prático de ceticismo. A gente estava numa discussão e aí aquela ânsia das pessoas, né, de rotularem a gente, falar, não, mas o Caio é eleitor do Bolsonaro. E aí eu interrompi a pessoa e falei, não, eu fui eleitor do Bolsonaro. Não, mas como assim? Qual que é a diferença? Eu falei, a diferença é fundamental. Que significa que naquelas condições de temperatura e pressão, dentro daquele contexto, com aquelas externalidades, eu dei o meu voto para o Jair Bolsonaro no segundo turno. Se a eleição fosse hoje, novamente eu passaria por esse processo de análise. Dependendo de quem estava concorrendo, como era a situação. Exatamente. Então, vamos dizer assim, esse abandono da paixão, né, e essa racionalidade baseada no questionamento, né, é muito verdade. A gente tem que estar sempre, né, submetendo aí as nossas ideias, os nossos preconceitos, os nossos julgamentos a uma nova análise. Bom, seria um prazer encontrar o professor Pondé no futuro próximo para debater a tese que ele propôs no seu artigo na Folha. O convite está feito e caso o professor aceite é só me responder pelo Twitter, @boletimcopola. Para quem estiver assistindo esse vídeo pelo meu canal do YouTube, seguem aqui alguns trechos da minha entrevista para o professor em 2019. Um abraço, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. No Brasil, se você é um mau caráter, o crime compensa. Se você não tem o freio moral, se você é um pária, né? Se você usa o seu livre-arbítrio para promover a ruína, você tem todos os incentivos para permanecer nessa atividade. Por isso que eu acho que o conservadorismo, que não acha que a moral é tão fluida, que não vai fazer relativizações, que não vai ficar aí elucubrando se o criminoso é uma vítima social, que vai voltar para a base e falar, não, olha, aqui é o império do livre-arbítrio, o direito penal se baseia nisso. Ele não vai ficar tão obcecado por ressocialização e vai focar nas outras, vamos dizer assim, nos outros objetivos, né, da pretensão punitiva do Estado. Então ele vai falar da punição efetivamente, da prevenção que se afasta o cara e da retribuição social. Porque ninguém está olhando para a vítima, né? Como é que você pacifica uma sociedade quando o cidadão de bem ofere menos benefício do que o criminoso? Normalmente quando se fala em conservador, as pessoas pensam, sei lá, gente muito religiosa, né? Ou pensa-se no clã Bolsonaro. Sim. Então, como que você faz esse vínculo entre ceticismo e ser conservador? É engraçado esse ponto que você tocou, professor,
da associação que as pessoas fazem entre conservadorismo e bolsonarismo. O bolsonarismo, na verdade, ele é uma amálgama de correntes de direita, né? Você tem o reacionarismo, o conservadorismo também, até o liberalismo e, vamos dizer assim, o lavajatismo, o denismo, Sim. enfim. A cola disso tudo é o antipetismo, né? Mas ali dentro você tem uma série de correntes e aí eu acho que ainda é um movimento político que está achando a sua identidade, né? Agora, falando sobre o ceticismo político especificamente, eu acho que ele vem daquela noção lá da fundação mesmo da filosofia moderna, da dúvida hiperbólica cartesiana, né? Então, cogito ergo sum, né? Eu penso, eu questiono, eu duvido, logo eu existo. Então, isso daí é fundamental para a gente discutir até a essência do que é ser senhor das suas próprias ideias. Existe uma grande discussão, por exemplo, voltando para o conservadorismo, né? Fazendo um link aqui, se conservadorismo é uma ideologia ou não. Sei. Eu particularmente considero que não é uma ideologia porque não é estanque, não é um frame, é um modo de pensar, é um modo de encarar o mundo, né? Então, quando você fala em conservadorismo, né? Preservar as conquistas da humanidade, reformando as injustiças e priorizando o costume em relação à norma, né? Esse tipo de coisa, ele não elimina o fato de que os costumes, mesmo a moral, ele tem uma certa fluidez e uma evolução natural. Então, o que era o correto para um conservador há 100 anos, não é exatamente o que é correto para um conservador agora. Portanto, as coisas mudam de Exatamente, jeito. exatamente. A sociedade evolui, mas o conservador sempre vai olhar com muito carinho para a história, para as tradições, justamente porque ele quer evitar aquela arrogância intelectual de achar que você pode mandar no mundo, quando a gente sabe que muitas vezes a gente nem arruma o próprio quarto, né? Eu, pelo menos, tenho sérios problemas. Mas